Oi, gente! Vamos para nossa aulinha de história, né? É a nossa primeira aula de história. E a gente vai falar um pouco sobre as diversidades de pessoas, né? O que seria isso? Seria as diferenças. E a gente sabe que ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem os seus gostos musicais, suas preferências de alimentos, né? A gente sabe que mesmo sendo gêmeos, né? Como a gente já comentou em uma das nossas aulas, é, cada um tem o seu jeito, né? Cada ser humano é único, né? Não existe ninguém igual a ninguém. A tia, mas fulaninho parece comigo, tá? Tem algumas coisas que a gente pode ter em comum, né? Tipo um gosto musical, a gente pode ter em comum, mas isso não faz com que a gente seja totalmente igual ao outro, né? Isso são apenas é, coincidências, né? De ter o gosto, né? Igual, né? Ah, eu não gosto de salada, o outro gosta de salada. Então, assim, cada ser humano é único. E se vocês prestarem atenção no livro, vocês vão entender que isso é cultural, né? De cada região. Cada região tem a sua cultura, né? Por exemplo, na Índia, que é, né, um país onde a vestimenta é diferente, né? Se vocês tiverem a curiosidade de fazer uma visita, é, de conhecer essa cultura, né? Pesquisa lá no YouTube a cultura da Índia, né? Vocês sabem que o tipo de alimento é diferente, o tipo de religião, né? Então, assim, depende muito também da região onde se localiza, né? De como esse ser, em que localidade ele nasceu, né? Aqui no Brasil, né, a gente tem as nossas culturas, embora nem todo mundo pratique, né? A gente tem o São João, que é muito típico, mas tem gente que não gosta, né? Normal, né? A gente tem, por exemplo, festas de rua, tem gente que não gosta, né? Prefere uma festinha particular, entre familiares, né? Tem famílias que ainda preservam a cultura dos filhos trabalharem juntos com os pais, né? Que é tipo na plantação, né, de alimentos. Então, a gente vê até aí no livro, né, o exemplo que tem famílias que ainda preservam isso, né? Tem também as pessoas que moram em áreas rurais, têm os seus costumes diferentes de quem mora na cidade, né? É mais fácil que quem mora na cidade tenha acesso a um shopping do que quem mora na zona rural, no campo, né? No campo, as coisas são mais restritas, as brincadeiras são diferentes, né? O acesso, por exemplo, à tecnologia, ao computador. Hoje isso já mudou, né? Mas a gente sabe que antigamente, lá na época que tia Fran era pequenininha, né? A gente não tinha tantas coisas como a gente tem hoje, né? Hoje vocês têm acesso, vejam, a nossa videoaula, né? Vocês conseguem de casa acompanhar a aula, fazer a tarefa, né? Tranquilamente, coisa que antigamente não existia, né? Então, imagine se não existisse essa tecnologia, a gente ficaria esperando até o retorno das aulas sem que acontecesse justamente essas aulas online, né? Vocês acompanham as aulas, fazem as tarefas, a gente conversa sobre essas atividades e vocês conseguem aprender e vocês conseguem entender um pouco sobre isso, né? Então, assim, como eu falei logo no início, a gente, né, é único. Tia Fran é única, mas a gente pode ter algumas coisas em comuns, né?
Por exemplo, o gosto por um alimento, né? A gente pode gostar da mesma fruta, por exemplo, né? E um outro coleguinha não. A gente pode gostar do mesmo tipo de música, né? E o outro não. Então, e eu sempre falo para vocês o seguinte: a gente precisa respeitar as diferenças, né? O meu coleguinha não gosta de correr na quadra. Meu coleguinha ele gosta de ficar sentado brincando com um joguinho, né? Então a gente precisa respeitar isso, né? O gosto dele. Outra coisa também é os tipos de deficiências, né? Que a gente vê, né? Tem crianças que são cadeirantes, tem crianças que têm deficiência visual, ou seja, não enxergam, tem aquelas que têm deficiência auditiva, e tudo isso a gente precisa respeitar, né? Não é só porque ele não pode correr na quadra, eu não vou ter amizade com ele. Não existe isso, né? A gente precisa ter consciência que a diferença do outro, né, precisa ser respeitada. Ele não pode correr na quadra, mas ele pode brincar comigo de um joguinho, de um carrinho, né? Então, assim, a gente precisa aprender a lidar, a conviver com o diferente, né? Porque minha coleguinha tem o cabelinho bem encaixadinho, bem cheio, né? Tem a cor da pele diferente da minha, eu vou tratar diferente, isso não existe, né? Vocês sabem muito bem, desde o início das nossas aulas, que eu sempre falo a vocês, todos nós somos iguais, apesar de sermos diferentes. Nós somos diferentes fisicamente, né? Fisicamente, né? Tipo, um é mais gordinho, o outro é mais magrinho, né? O outro tem o cabelo cacheado, a cor da pele diferente, mas nós somos iguais. Nós temos direitos iguais, né? Então, espero que vocês entendam o que eu tô falando, né? Todos nós temos direito à educação, todos nós temos direito de ter uma família, de ter uma casa, né? Independente de cor de pele, independente de deficiência, independente de qualquer coisa, nós temos direitos iguais, né? E nós precisamos aprender a conviver com o diferente, né? Desde o início, sim, que eu falei para vocês que eu não queria que ninguém tratasse o outro com diferença, né? Porque um é mais tímido, porque o outro tem a cor da pele mais escura. Não existe isso. A gente a gente dentro de qualquer ambiente, de qualquer sociedade, a gente tem os mesmos direitos. Então, e assim eu vejo que vocês conseguem se agrupar, né? Não tenho muito problema com esse quesito, graças a Deus, né? Vocês conseguem se entender que essa diferença, ela não precisa existir. A gente vai simplesmente brincar e pronto, e acabou, né? Porque o meu coleguinha é danado, porque o meu coleguinha não para sentado, né? Mas é o jeito que cada um tem. Tem crianças que são mais calmas, tem crianças que são mais agitadas, né? Então, isso é completamente normal, né? Então, a gente já viu que depende muito da região também, né? Espero que vocês consigam entender que cada região tem a sua cultura, né? O tipo de vestimenta, o tipo de alimentação, os costumes, né? Em tudo, né? As brincadeiras, né? Então, cada região tem os seus costumes, as suas diferenças, né? A gente olhando para o livro, a gente consegue ver, né? Aí a agricultura familiar, ela ainda é praticada, né? Tem famílias que moram na zona rural, ou seja, no campo, que ainda, né, trabalham juntos. Os filhos trabalham com os pais, né? Então, essa ainda é uma cultura comum, a gente não consegue ver, né? Porque a gente está na cidade,
às vezes o acesso ao campo é mais difícil, mas ela ainda existe, certo? E assim, os produtos que são retirados dessa produção, né, é consumido pela própria comunidade, né? Então eles trabalham juntos e os alimentos que são produzidos servem para o próprio consumo, né? Aí a gente consegue ver também, né, na outra imagem, a zona rural. As crianças indo à escola, né? Tem o ônibus escolar e aí elas dependem desse transporte para irem à escola, né? Na cidade, né? Porque muitas vezes na zona rural não tem escolas, e aí elas dependem do transporte escolar para ter acesso à escola, né? Para chegar até a escola. Então, esse transporte leva e esse transporte traz, né? Então, aquela comunidade, as crianças daquela comunidade vão com ônibus até a escola. A gente vê também aí o transporte coletivo, né? Que o metrô, o ônibus, né? Que é responsável por levar pessoas aos seus compromissos, né? Levam à escola, seja ao trabalho, né? Seja uma visita, enfim, né? A gente tem, aqui na nossa cidade, a gente não tem o ônibus coletivo, né? Como em Aracaju, que é a nossa capital, né? Quem já teve a oportunidade de ir, né? De ver. O metrô a gente não tem aqui, mas a gente tem em São Paulo. Geralmente a gente vê pela TV o metrô, né? Que leva muitas pessoas aos seus compromissos, né? Seja escola, trabalho, enfim, né? Passeios, né? Então, o metrô é um meio de transporte muito maior, onde comporta muito mais pessoas, né? E é muito importante nas cidades grandes, como em São Paulo, que é uma grande cidade, enorme, né? Então, as distâncias são maiores, não é como aqui na nossa cidade, tudo é pertinho, a gente vai andando, né? Enfim, e aí não precisa de transporte coletivo, não precisa de metrô, né? Às vezes a gente utiliza o carro, né? Porque é mais prático, mora um pouquinho mais longe, então a gente utiliza o carro, a gente utiliza a moto, a gente utiliza a bicicleta aqui no interior, né? Mas assim, em cidades grandes, o mais comum é que seja usado o transporte coletivo e o metrô. Só para vocês entenderem que em cada localidade tem as suas peculiaridades, né? E aí a gente vê também os parques, né? Os parques que são lugares onde as pessoas se divertem, brincam, né? Tem lazer. A gente fala muito, né, em lazer. Inclusive, a gente ficou de fazer uma roda de conversa sobre o carnaval, os lugares que vocês visitaram, né? Não deu tempo da gente fazer essa tarefa, mas a gente vai fazer sim, né, no retorno. Falando sobre o tipo de lazer que cada um teve, né, no carnaval, que lugar foi, se foi para um sítio, se foi para uma casa de praia, se ficou em casa descansando, né? Então, assim, a gente vê a importância, né, das coisas quando a gente para um pouquinho para pensar, para analisar. Imaginem São Paulo, né, uma cidade bem grande, sem um metrô, né? Que o metrô comporta muita gente, leva bem mais rápido, né, aos lugares, bem mais rápido. Imagine se esse metrô não existisse, como era que as pessoas iriam chegar, né, por exemplo, ao seu trabalho, no horário, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Na nossa cidade não é necessário ter um metrô, porque assim, tudo mesmo a gente morando longe, ainda é perto, a gente consegue chegar, né? E em São Paulo não, tem gente que passa 1 hora, 2 horas no metrô para chegar no trabalho, por exemplo, né? Então,
Em nossa cidade, a gente pode utilizar a bicicleta tranquilamente. Gasta 10 minutos, 15 minutos para chegar à escola, por exemplo, né? Então, espero que vocês tenham entendido sobre essas diferenças, sobre o respeito que eu sempre falo, né? Que a gente é único, mas a gente é igual. Como, tia Fran? Fica meio contraditório, né? Não, a gente é diferente fisicamente, mas a gente tem os mesmos direitos, né? A gente tem direito de ser tratado com igualdade, né? E eu espero que vocês compreendam isso e levem para a vida de vocês. Não é só dentro do ambiente escolar, mas é dentro da sociedade mesmo, né? Porque às vezes a gente passa por uma pessoa e nem conhece e já acaba julgando, né? Simplesmente pela forma de se vestir. Cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem o seu gosto e eu preciso respeitar isso, até porque eu não vou mudar o outro, né? Eu não vou tirar o cabelo cacheado e vou colocar um cabelo liso no outro. Não, isso é único de cada um, né? Eu só preciso entender que existem diferenças e que eu preciso aceitar, eu preciso respeitar. Pronto. E acabou, né? E aí eu deixei como tarefa para vocês, antes de falar da atividade, eu deixei também um material de apoio, né? Para vocês destacarem e ver as diferenças, né? Aqui tá pedindo para vocês recortarem, né? Eu deixei como uma atividade extra, né? Para que vocês pudessem também trabalhar um pouquinho o lúdico, que vocês adoram, né? Aprender brincando. Então, deixei essa atividade para que vocês fizessem, né? Recortando e percebendo, né? As características semelhantes, né? A gente vê que tem cadeirante, a gente vê que tem deficiente auditivo, a gente vê que tem pessoas com pele mais clara, a gente vê pessoas com a pele mais escura. Então, é justamente para vocês identificarem essa diferença. Eu não vou precisar desse material na sala de aula. Eu deixei como um material mesmo de apoio para que vocês pudessem entender essas diferenças e respeitar, certo? Aí tá pedindo para formar 4 combinações, né, de pares. Vocês podem colar numa folha, podem usar um caderninho, certo? Não se preocupem não, é só para que vocês possam entender melhor o que a gente está estudando, né? E vocês perceberem justamente essas diferenças. É só para isso, esse material de apoio, certo? Como eu já falei, como eu já expliquei para vocês. E aí tá pedindo para escrever embaixo de cada par pelo menos uma diferença que você identifica neles, né? Vocês podem escrever ou então vocês podem comentar, né? Também em casa com quem estiver realizando essa tarefa com vocês. Olha, esse aqui tem essa diferença, né? Esse aqui tem a pele mais clara, né? E vocês podem fazer isso oralmente, certo? A atividade que eu deixei é um joguinho rápido, né? E aí eu vou fazer a leitura das questões. Tem questões que são pessoais, por isso que eu já deixei como atividade, certo? Então, a primeira pergunta diz o seguinte: as atividades que as pessoas estão realizando em cada uma das fotografias da página anterior mostram como é o cotidiano delas, mostra como é a rotina delas, mostra o dia a dia, sim ou não? Aí vocês vão me responder o quê? Sim, né, gente? Tá mostrando como é a rotina dessas pessoas, né? A gente vê uma família que trabalha junto, a gente vê uma comunidade de crianças que precisam do transporte coletivo para ir à escola, a gente vê uma grande quantidade de pessoas que dependem do transporte público para chegar aos seus devidos lugares, seja trabalho, seja escola, seja passeio, enfim, né? E a gente vê os parques também que servem para lazer. Então, essas imagens mostram, sim, o cotidiano das pessoas, né?
o dia a dia delas, de 4 maneiras diferentes, né? Seja no campo, seja na cidade, né? São 4 imagens que mostram 4 coisas diferentes, né? 4 cotidianos, 4 rotinas diferentes, né? E aí vamos para a segunda questão, que é pessoal, né? Cada um vai escrever a sua resposta, eu vou apenas fazer a leitura, certo? Qual das cenas representadas se parece mais com o seu cotidiano e com o cotidiano das pessoas com as quais você convive? Qual dessas rotinas, qual dessas imagens mostra a rotina, a sua rotina e a de sua família? Aí vocês vão identificar qual é a imagem que mais parece com a rotina de vocês, certo? Isso aí é pessoal. E a última pergunta está pedindo para que vocês descrevam algumas atividades cotidianas das pessoas que moram em sua casa. Então, vocês vão descrever, por exemplo, meu pai trabalha em um escritório de advocacia, né? Essa é a rotina do meu pai. Ele vai ao escritório, ele volta para o almoço, depois ele volta novamente, e aí de tardezinha ele chega e aí a gente fica juntos, vamos assistir. Vocês vão falar um pouco sobre a rotina das pessoas que vivem com você, né? Ah, minha mãe trabalha no escritório de contabilidade, por exemplo, né? Minha mãe vai pela manhã, trabalha pela manhã, pela tarde, ou então minha mãe é dona de casa, então ela me leva à escola, depois ela faz os serviços de casa, né? Faz o almoço, vai me buscar na escola. Então vocês vão simplesmente descrever a rotina das pessoas que vivem com vocês, certo? A rotina de vocês, analisem um pouco a rotina. O que é que eu faço do meu dia, né? Eu vou à escola, eu vou ao reforço, eu tenho horário para brincar, eu tenho horário para assistir, para comer. Como eu falei para vocês, né? A gente tem um limite, desculpa, a gente tem um limite para tudo. A gente, na nossa aulinha, né? A gente tem um controle, né? A gente tem a hora de conversar, a gente tem a hora da aula, a gente tem a hora do lanchinho, a gente tem a hora de ir à quadra para poder brincar um pouco, né? A gente tem a hora para tudo, a gente tem um limite para tudo. É igual ao nosso dia a dia, a gente precisa ter uma rotina, né? Seja ela de trabalho, seja ela de estudos, né? Não é simplesmente chegar na escola e achar que a escola vai ensinar tudo. Não, a gente precisa também ter uma rotina em casa. A gente precisa ter um horário para estudar, né? Um pouquinho, porque só relembrando, a gente precisa ir além, né? Além do livro. A gente precisa pesquisar coisas interessantes. Vocês muitas vezes têm acesso à internet, né? Estão com o telefone. Então, que tal visitar hoje a Índia, por exemplo? Vamos ver como é que as pessoas se vestem na Índia. Vamos ver como são as pessoas do Japão, né? Como é a roupinha que eles usam, o tipo de alimento que eles comem, o horário de trabalho, né? Eles trabalham em quê? Como é o tipo de moradia? Então, assim, vocês podem fazer isso, né? E até eu vou deixar como sugestão para que vocês visitem, façam visitas, né, online, né, em outras regiões, em outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né? Acho interessante que vocês também façam essa pesquisa, porque assim a gente vê muito a Disney, né? A gente vê muita diversão, mas lá também tem trabalho, lá também tem escola, né? E tem lazer, porque nós precisamos de lazer, né? Também. Os Estados Unidos não é só a Disney, né? Não é só os parques de diversões, não é só passeio, né? Lá também tem trabalho, lá também tem escola, lá também tem comércio, né? Tem tudo. Não é só aquilo que a gente costuma ver, né, nas redes sociais. É só diversão, não. Lá também
Tem muitas outras coisas que vocês podem pesquisar e enriquecer, né, o conhecimento de vocês. Eu acho bem legal que vocês façam essa pesquisa. Vou deixar até aqui como sugestão, certo, gente? Então, a nossa aulinha de história de hoje está concluída. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tia Fran está à disposição, certo? Leiam o conteúdo, pensem um pouco sobre a rotina de vocês, sobre a rotina dos seus pais ou dos avós com quem vocês moram, né? E vejam as diferenças que existem, né? É o respeito que a gente precisa ter com o outro, né? Tudo isso são coisas que a gente leva para a nossa vida inteira. Às vezes a gente pensa, é tão banal, né? Uma coisinha tão besta, boba, mas não. A gente precisa entender que o respeito ele é fundamental, né? A nossa vida. A gente vai levar isso para sempre. Se a gente é criança hoje e a gente aprende a respeitar o outro, né? Porque ele é diferente, a gente vai levar isso para o resto da nossa vida. A gente vai respeitar sempre, né? A gente vai entender que ele é assim e ponto. E o respeito é fundamental, certo? Fica aquele abraço, como sempre, né? Sintam-se abraçados, sintam-se amados, né? Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que logo, logo tudo isso passe, né? E depois eu vou fazer uma videoaula falando um pouco sobre isso, que a gente tá vivendo, né? A nossa realidade, para que vocês também entendam, né? A gente saiu das aulas, a gente conversou um pouco sobre isso, mas as coisas foram acontecendo e assim eu acho interessante que a gente comente um pouco sobre isso, né? As coisas tomaram rumos diferentes. A gente achou que voltaria num período, um determinado período, e de repente isso não aconteceu, né? Mas aí não vai ser nessa aula. Vamos deixar para a próxima aula, né? Para a gente conversar sobre isso, sobre essa realidade que a gente está vivendo, certo? Eu quero que vocês entendam um pouquinho do que está acontecendo, né? Às vezes é complicado a gente entender porque a gente é criança, né? Mas a gente vai conversar sobre isso sim, certo? Vou deixar a aulinha lá, assistam com calma, se precisar vejam de novo e respondam a tarefinha e destaquem o material de apoio que vai ser bem legal. Vocês vão conseguir compreender muitas diferenças, certo? Beijão e até a próxima aula.